Eu não estava exatamente indo para casa, mas apenas saí de casa para dar uma caminhada. Eu estava caminhando há talvez um par de minutos e meu plano era apenas dar meia volta e voltar. Deve ter sido por volta da 1 da manhã. Eu tinha 14 anos e na época meu namorado acabará de terminar comigo. Minha cabeça estava uma bagunça. Lembro-me de sair pela janela porque, obviamente, se eu tentasse destrancar a porta, meus pais acordariam e eu estaria em apuros. Eu estava caminhando pelo bairro e lembro-me de me sentir muito mal. Esses eram os dias em que nos deixávamos levar pelas emoções e tudo era uma montanha-russa naquela época. Não havia estabilidade e cada coisa ruim que acontecia quase me arruinava a ponto de lágrimas por 10 horas seguidas naquela noite. Eu estava chorando há quase 3 ou 4 horas. Pelo menos meus olhos estavam vermelhos, ardiam e eu não tinha comido nada o dia todo. Sim, tudo isso por causa de um garoto do ensino médio que nem gostava tanto assim, nem entendia por quê. Eventualmente, cheguei talvez a uns 300 ou 400 metros de casa. Eu só precisava de ar fresco, meus olhos doíam e ardiam muito, e isso estava ajudando um pouco, era pacífico. As luzes da rua ainda estavam acesas e eu já tinha avançado uns 300 metros da casa, como eu disse. Eu me virei e decidi voltar. Mas comecei a ouvir barulhos, agora não eram barulhos normais que você ouve à noite, talvez alguns corujas, algum pássaro ocasional e talvez um pouco de vento. Esses barulhos eram de metal, tipo de equipamento chacoalhando. Eu não conseguia descrever direito, era quase como se estivesse em uma oficina mecânica e ouvisse todas as chaves de fenda ou o que quer que eles usem para consertar os carros. Eu estava um pouco confuso e só ignorei, talvez fosse um vizinho fazendo algum trabalho, idiota que eu era, pensando nisso, era realmente cedo de manhã, quem trabalha nesse horário, especialmente no escuro. Enquanto eu continuava andando, nesse ponto eu estava a 2 ou 3 minutos de casa e apenas fazendo meu caminho de volta, me senti um pouco melhor e meus olhos começaram a se sentir muito melhores também. Eu ainda estava irritada e extremamente deprimida por causa desse cara que me abandonou, mas o que estava prestes a acontecer a seguir foi mais preocupante, digamos assim. Quando cheguei a cerca de 100 metros de casa, percebi que agora havia 2 caras tentando invadir uma casa à minha direita. Então, eu estava do lado esquerdo da rua, caminhando na calçada. Havia uma luz de rua a cada 30 ou 20 metros, então entre elas havia um ponto escuro. Quando cheguei a um desses pontos escuros, percebi que o barulho que eu estava ouvindo de metal era na verdade de 2 caras tentando entrar por uma janela da frente de uma casa. Agora, isso era literalmente como nos clichês de ladrões. Eles estavam vestidos de preto e até cobriram o rosto. Não consigo lembrar exatamente o que estavam vestindo, mas também tinham uma bolsa, quase como uma bolsa de couro, com pé de cabra e equipamento de metal lá dentro ou algum tipo de broca estranha que estavam tentando usar na moldura da janela. Lembro-me de quando fiquei lá parada, em silêncio, eu ofeguei. Percebi que meus sentimentos agora haviam passado da depressão, raiva e tristeza para o medo, pânico e temor. Primeiro, o que eu ia fazer agora? Correr para casa? Fugir na direção oposta? Ou simplesmente tentar me esconder em uma das casas deles? Se esses caras estavam dispostos a invadir nossa casa às 2 da manhã e literalmente tentar roubar coisas de pessoas inocentes, o que mais eles estariam dispostos a fazer se me encontrassem ali? Eu tinha 14 anos e talvez tinha 1,56 m na época. Mesmo escrevendo isso agora, só cresci para 1,62 m e eventualmente percebi que essa era uma situação ruim para se estar, ainda pior do que meu namorado terminando comigo. Talvez tenha sido um rápido choque de realidade, porque agora meu cérebro entrou em ação. Eu tinha que descobrir rapidamente o que fazer. Eles ainda não tinham me visto. Eu não estava chorando durante a caminhada e estava muito quieta. Obviamente, eu era leve e meus pés não estavam arrastando, então acho que faz sentido que eles não me vissem, mesmo que eu estivesse apenas a uns 20 ou 30 metros do outro lado da rua de onde eles estavam tentando entrar.
Aquele dia foi uma montanha-russa de emoções, e enquanto eu estava lá parada, bem ereta na calçada, olhando para eles com absoluto medo e pânico, era como se meu corpo não respondesse. Minha mente estava alerta, dizendo-me para me esconder atrás de algo ou correr pela minha vida, mas meu corpo não estava reagindo. Eu até estava tentando mover meu corpo e parecia que estava fisicamente paralisada. Em certo ponto, senti um cansaço tomar conta de todo o meu corpo, como se estivesse sendo pressionada por milhares de quilos de peso. Agora tudo fazia sentido, olhando para trás, de uma perspectiva psicológica. O dia emocional que eu havia tido agora se combinava com uma explosão de emoções ainda mais intensa. Eu realmente tive que descobrir o que fazer. Decidi correr para trás de um arbusto que estava no jardim da frente de um vizinho, do lado oposto de onde eles estavam tentando entrar. Porque eu não faço ideia. Eventualmente, quando meu corpo começou a reagir e realmente se mexer, eu estava ofegante novamente. Comecei a chorar, mas desta vez tentando segurar, como um daqueles choros silenciosos, aqueles doem ainda mais porque você não consegue deixar sair o som do choro. Sim, eu sei, emoções, especialmente aos 14 anos, é algo grande. Eu estava agachada e literalmente sentia como se estivesse prestes a morrer. Eu pensei que se eles me pegassem ou me vissem a qualquer momento, poderiam me matar ou me sequestrar ali mesmo. Eles continuavam tentando a sorte na janela, que simplesmente não cedia. Devia fazer 2 minutos inteiros que eu estava lá, parada, em pé, me escondendo atrás do arbusto e agora pulando de quintal em quintal. Em um ponto, lembro-me de um deles começar a bater na janela, o que tenho certeza que era alto o suficiente para acordar todo mundo. Foi então que o amigo dele disse: Vamos sair daqui." Eles se viraram e foi exatamente quando eu estava pulando entre um lado da lixeira e o carro do vizinho. Eles olharam e me notaram e imediatamente soube que eles tinham me visto, porque ficaram em silêncio e pararam de falar. Houve uma pausa de 3 segundos e um deles disse: Você viu isso? Quem é ela? Foi quando meu coração subiu na garganta. Pensei que a qualquer momento eles iriam me pegar ou me agarrar. Gritos incontroláveis irromperam pelo bairro. Eu desabei de medo e agora comecei a deixar escapar meus choros, pensando que tinha desistido de toda a esperança e que eles estavam prestes a me matar. Em vez disso, eles me ignoraram e fugiram. Sim, lembro-me de ser encontrada pela mulher cuja casa eles estavam tentando invadir. Engraçado, não tenho ideia do que ela pensou ao me ver, já que a casa e a moldura estavam danificadas e ela tinha acabado de ser acordada por batidas na janela para depois me encontrar chorando feito um desastre no quintal do vizinho. Eu não conseguia explicar nada até, eventualmente, fazer meus pais saírem, ou ela fez, porque ela os conhecia. Depois de uma boa hora me acalmando após um dia terrível, eventualmente expliquei, de forma muito básica, o que havia acontecido. A mulher ficou chocada e imediatamente ligou para a polícia. Ela me perguntou por que eu não tinha contado antes, mas eu simplesmente não conseguia falar. Sentia como se precisasse dormir tanto e lembro-me do dia seguinte ter folga da escola. A polícia me entrevistou para um depoimento de testemunha, mas mais uma vez não expliquei muito bem, pois estava um desastre emocional e meu vocabulário não era dos melhores na época. Sinto muito pela mulher cuja casa eles tentaram invadir e isso me ensinou uma lição valiosa: não importa o quão ruim você acha que suas situações são, sempre há alguém em uma situação pior, ou a sua pode piorar. Então, quando saí naquela noite, completamente sozinha, percebi que isso de sair sem meus pais era algo ruim afinal de contas, e também percebi que meu namorado terminando comigo aos 14 anos era o menor dos meus problemas. Felizmente, eu estava segura. A mulher nunca encontrou os criminosos ou teve como recuperar alguma reivindicação deles, mas acho que ela conseguiu algum seguro e acabou consertando a moldura. Decidi sair mais cedo de uma festa familiar.
A festa foi organizada pela minha família em comemoração à graduação do meu irmão. Obviamente, havia comida e muita música, mas eu não sou muito sociável, apesar de amar minha família. Eu sempre tentava arranjar desculpas para evitar eventos sociais com eles. Achava tudo meio constrangedor e difícil de lidar. Grande parte da minha família parecia ser muito falsa, pelo menos era a impressão que eu tinha. Mas meus pais me pressionaram bastante para ir a essa festa de graduação do meu irmão. Toda a família estava lá e, aparentemente, todos se esforçaram muito para tornar a festa especial. Então, acabei indo, mas saí cedo porque me sentia muito mal e exausta. Acho que tenho ansiedade social, embora nunca tenha sido diagnosticada oficialmente. Simplesmente me sinto exausta em situações sociais. Então é aqui que a história começa. Decidi sair da festa da família mais cedo e ir para casa por volta das 10 horas da noite. Não era nada demais, sou uma garota grande, como não estava me sentindo muito bem, não bebi muito. Continuei caminhando e passei por um cara sentado e bebendo em um muro. Nesse ponto, eu estava talvez na metade do caminho para casa. Não achei que fosse grande coisa, só um cara sentado no muro. Não pensei muito sobre isso. Mas isso mudou quando ouvi a garrafa que ele estava bebendo se quebrar e depois passos se aproximando de mim. De repente, meu instinto gritou: algo está errado. Então, desviei um pouco o caminho para um pub próximo que eu sabia que tinha seguranças na porta. Esses seguranças com certeza iriam me ajudar, desde que eu chegasse até eles antes que ele chegasse até mim. Ele continuou me seguindo até eu me aproximar de alguém do lado de fora e pedir um isqueiro para um cigarro. Era a minha maneira de tentar me defender e chegar em segurança. Eu nem era fumante. O seguidor atravessou a rua e ficou lá me observando. Finalmente, cheguei aos seguranças e expliquei que estava sendo seguida pelo cara que estava parado do outro lado da rua. Nesse ponto, eu estava tremendo e os seguranças tentavam me impedir de desabar, pois minhas pernas estavam cedendo. O cara viu os seguranças e saiu imediatamente. Os seguranças se voltaram para ele com um olhar de raiva. Lembro-me de me sentir tão protegida. Esses caras eram literalmente bem mais altos que 6 pés e enormes. Ele não teria coragem de mexer com nenhum deles, com certeza. Os seguranças se ofereceram para chamar um táxi para o restante do caminho até em casa. Disseram que esse cara ainda poderia estar por aí e talvez fosse um profissional experiente quando se tratava de ser um estranho. Decidi ligar para meu pai, que ainda estava na festa, celebrando a graduação do meu irmão. Ele veio imediatamente e estava super preocupado quando chegou do lado de fora do pub e me viu ainda com os seguranças. Ele me contou que tinha esse cara estranho andando em zigue-zague no meio da rua. Aparentemente, ele teve que buzinar para o cara. A descrição combinava com a de um cara que me seguirá. Esse cara era um verdadeiro lunático e não faço ideia do que estava fazendo perambulando pelas ruas. Ele deveria estar na prisão. Depois de tudo isso, a polícia nunca apareceu. Fizemos um relatório, mas não foi considerado perigoso o suficiente e a polícia estava ocupada com outras coisas. Lembro-me da resposta do meu pai sendo super agressiva. Ele estava com raiva e queria confrontar o cara, mas obviamente, no caminho até lá, ele não sabia que o cara andando na frente de seu carro era o mesmo que acabará de me seguir e tentar me agredir. Depois de tudo isso, os estranhos que rondavam a cidade souberam desse cara e, de alguma forma, aparentemente, a população de estranhos aumentou muito depois desse evento. Descobrimos no jornal que havia pessoas sendo presas por agressão sexual na cidade com frequência. Estávamos pensando em realmente nos mudar, porque eu não gostava da ideia de simplesmente viver em uma área assim. Mas, como disse no início, eu realmente não me dava bem com toda a minha família e eu era provavelmente a pessoa menos sociável dela. Depois de tudo isso, concordei com meu pai que nunca mais andaria sozinha à noite. Essa é a regra número 1 e provavelmente é apenas lógica se você for uma mulher solteira sozinha.
nessa situação, sempre haverá caras assustadores por aí procurando aproveitar as pessoas quando estão mais vulneráveis. Agradeço muito aos seguranças, porque sem eles provavelmente não estaria aqui para contar a história ou estaria muito traumatizada para contá-la. Era apenas por volta das 21 horas, mas já estava escuro, pois era durante o inverno. Eu tinha saído com amigos, mas tinha que acordar a uma hora imprópria no dia seguinte, então fui sensato. Meus turnos de trabalho eram loucos e eu sabia que não dormia o suficiente. Eu me saía terrivelmente neles e frequentemente me metia em encrenca, então decidi ir para casa cedo para dormir. Virei na minha rua e notei um cara parado do outro lado. Agora eu estava voltando, sozinho, então fiquei muito assustado e não sabia o que pensar sobre isso. Eu sei que eram apenas 21 horas, então não era exatamente incomum outras pessoas estarem andando por aí, mas ainda assim, era meio estranho. Ele estava me observando, então apenas fingi não perceber e continuei andando. Ele começou a andar também, mantendo o ritmo comigo. Eu diminuí a velocidade para forçá-lo a continuar andando e eu poderia ficar de olho melhor nele. Eu estava testando ele com o ritmo com que estava andando para ver se ele realmente estava me seguindo. Neste ponto, ele tinha atravessado a rua e agora estava na calçada do outro lado do bairro. Eu morava a cerca de 10 minutos a pé daquele ponto. Estava escuro e não havia mais ninguém além de mim e desse cara assustador. Eu estava tentando ao máximo não entrar em pânico quando de repente ele seguiu por uma entrada de garagem e desapareceu pelo lado de uma casa. Suspirei aliviado, pensando que esse cara que inicialmente achei que fosse um perseguidor apenas estava voltando para casa e parecia meio esquisito. Havia 2 casas com árvores sobre a entrada estreita, então ele desapareceu em 1 segundo ou 2. Eu estava aliviado. Continuei andando e continuei olhando ao redor para garantir que ele não tivesse reaparecido, já que ainda tinha minhas suspeitas sobre isso. Estava quase em casa. Cruzei a rua 2 casas antes da minha e tirei minha chave do bolso. Quase imediatamente senti que alguém estava atrás de mim, então me virei rápido. Era ele, do nada, e apenas alguns metros atrás de mim. Acelerei e segui pela entrada e subi os degraus até a porta da frente. Eu tinha uma grande entrada. Não havia jardim na frente e tudo estava cimentado e se unia às 2 casas ao lado de suas entradas, basicamente um grande pátio sem cerca na frente das 2 casas. Olhei para trás enquanto lutava para encontrar a chave certa e o vi continuando a andar pela calçada. Minha intuição estava certa. Esse cara agora estava me olhando de cima a baixo e caminhando em minha direção. No exato momento em que me movi para colocar a chave na fechadura, ele se lançou em minha direção pela entrada do vizinho, sobre a minha e subiu os degraus. Ele estava literalmente a centímetros de distância quando abri a porta, corri para dentro e a bati com força, fazendo-o bater nela e tentar a maçaneta. Ele tentou a maçaneta, mas felizmente tínhamos uma fechadura e eu, então já estava trancada. Ele passou a socar e chutar violentamente a porta como um animal que acabará de perder sua presa. Era uma casa antiga, com uma porta de madeira antiga e painéis de vidro. Eu estava aterrorizado que ela se quebrasse sob o ataque dele, então corri para cima das escadas do meu apartamento para que pudesse colocar outra porta trancada entre mim e ele. Minha colega de apartamento já tinha a porta aberta quando cheguei lá, pois podia ouvir toda a confusão, e ela imediatamente chamou a polícia. Depois de cerca de 5 minutos, o cara pareceu desistir de bater e simplesmente parou. A polícia eventualmente apareceu, me entrevistou e depois deu uma volta para ver se poderia encontrá-lo, mas não teve sorte. Eles me disseram que parecia que ele pensou que eu tinha fingido estar em casa para despistá-lo e, quando percebeu que não era um truque, tentou me agarrar. Eles me deram algumas dicas sobre como me defender e prometeram que deixariam um alarme na minha casa se isso acontecesse novamente. Nunca recebi aquele alarme. Meu estranho vizinho do térreo provavelmente o pegou.
Mas droga, aquilo foi perto.